Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Neste vídeo eu quero falar de um assunto que é o monitoramento contínuo da glicemia, né? Então essa aqui é uma revisão que saiu na Metabolism, né, em 2023, monitoramento contínuo da glicose em população saudáveis, o entendimento da resposta glicêmica pós-prandial em indivíduos sem diabetes mellitus. Quer dizer, basicamente, o trabalho fala de uma metodologia que é você, através de um sensor que pode estar na barriga, no braço, ali no braço, né, ali na lateral, no tríceps, que é ligado a um monitor, a um celular, através de um app. Você monitora a sua glicemia de forma contínua por alguns dias, tá? E o interessante aqui é que a ideia é em indivíduos não diabéticos. É claro que essa tecnologia veio para melhorar a vida dos indivíduos que são diabéticos. A gente sabe que a qualidade de vida, a expectativa de vida do diabético está ligada, por exemplo, à qualidade com que ele ao controle que ele tem da glicemia dele. Tá? E, de modo geral, quando a gente pensa em indivíduos saudáveis, uma ideia que se tem é que a glicemia pós-prandial, ou seja, aquele aumento de glicose após as refeições, é um fator que pode estar indicando problemas, né? Por exemplo, se essa glicemia pós-prandial for alta o tempo todo durante muitos anos, né? Algum tempo isso pode gerar aí uma série de problemas de saúde. Então, o trabalho ele vem questionar justamente isso, né? O uso dessa tecnologia, que é essa tecnologia de monitoramento contínuo, para indivíduos que não são diabéticos, que essa tecnologia se popularizou a partir dos indivíduos diabéticos, então esportistas, como as pessoas normais, esportistas, começaram a perceber, por exemplo, como a alimentação deles, os exercícios e os vários aspectos do seu comportamento mexiam com a sua glicemia. E o trabalho sugere que isso pode ajudar as pessoas, né, essa tecnologia pode ajudar as pessoas, então, a ter um controle melhor da sua glicemia, evitando, por exemplo, aumentos. Evidentemente que isso aqui vai acabar passando por alguns pontos, por exemplo, como efeitos de diferentes tipos de carboidrato, né? Porque na prática, o que tem se visto aí, nas redes, entre profissionais, é, por exemplo, a ideia de que todo alimento de alto índice glicêmico é ruim ou deve ser evitado, enquanto o de baixo índice glicêmico é bom, deve ser mantido. E o que se tem visto aí, inclusive, um indivíduo chamado E8, né? Depois eu vou falar sobre o trabalho dele. Em 2018, eu vou conferir aqui nas anotações, eu faço várias anotações, eu faço colas, né? Mas esse indivíduo, por exemplo, desculpa, na verdade foi o Hall, tá vendo? Ainda bem que tem a cola. Foi o Hall em 2018. Ele, estudando, por exemplo, 37 indivíduos, ele viu que as respostas glicêmicas são muito individualizadas. Inclusive, ele classificou, depois eu vou fazer um vídeo no canal sobre isso, a ideia de 3 glicotipos diferentes. Ou seja, diferentes indivíduos submetidos à mesma refeição, à mesma composição dessa refeição, indivíduo aumenta pouco a glicemia, outro moderadamente, outro aumenta muito. Então, em teoria, esse que tem o glicotipo severo, grave, né, aquele que aumenta muito, é aquele que está mais arriscado. Mas, de qualquer forma, tanto esse trabalho do Hall, de 2018, como esse trabalho aqui, ele está alertando justamente sobre isso, né, que a gente tem que ter uma forma de, através de um monitoramento individualizado, conseguir entender como diferentes alimentos afetam a glicemia da pessoa, inclusive a resposta pós-prandial, porque ele coloca aqui, por exemplo, tem várias coisas, né? Eles contam aqui que na década de 80, se não me engano, também tem anotação de 81, Jenkins teve a questão do criar o índice glicêmico a partir de 50 gramas de carboidrato, de um determinado tipo de carboidrato. Então você pega lá pão francês, 50 gramas de carboidrato de pão francês, 50 gramas de carboidrato de maçã, 50 gramas de carboidrato de pão branco, 50 gramas, né, de qualquer tipo de carboidrato, e criou-se o índice glicêmico. Então ele explica que na época a ideia do índice glicêmico foi perceber justamente qual era o efeito dos alimentos, né? Porque aquela ideia clássica do carboidrato simples ou complexo já não estava funcionando, quais os efeitos dos alimentos. E aí, inclusive, ele fala aqui nesse trabalho, e eu tenho também um vídeo aqui no trabalho, que diz que já naquela época eles começaram a perceber que não é muito simples a ideia do índice glicêmico, porque tem uma variação muito grande entre os indivíduos. Tem um vídeo aqui no canal que eu me lembro bem do dado que, por exemplo, pessoas comendo arroz branco, que teoricamente é um alimento de alto índice glicêmico, se não é integral, apresenta uma resposta glicêmica de até 5 vezes variando. Então, para alguns indivíduos ele é mais
ele aumenta mais a glicemia, para outros aumenta menos. Então, aqui nesse trabalho, ele fala justamente das vantagens desse monitoramento, né, contínuo da glicemia, porque se você, teoricamente, faz um monitoramento, principalmente da hipoglicemia, que ele chama de, né, hipoglicemia pós-prandial, ou seja, o que ele diz? Ele diz que no indivíduo não diabético, o ideal é que a glicemia aumente até em torno ali de 140 miligramas por 100 ml de sangue, e dentro de 2 a 3 horas essa glicemia volte, o açúcar do sangue volte aos níveis, às concentrações de antes da refeição. Em indivíduos diabéticos, isso pode passar de 180, né? E esse 180, o tempo que ele vai baixar vai depender de como está a condição fisiológica do indivíduo, que tipo de regime de trabalho, né, de tratamento ele usa para baixar a glicemia. Então, na prática, aqui ele vai falar assim, se você tiver, né, para que os indivíduos estão procurando, então, controlar essa glicemia pós-exercício? Justamente porque a gente acredita que se ela está descontrolada há muito tempo, ela vai gerar doença. Então, pelo lado contrário, se ela é bem controlada, eu poderia ter ajuda na perda de peso. Por quê? Porque isso porque isso mexe menos com o apetite, né? Então, se a glicemia está controlada, não tem picos de fome. Otimizaria, por exemplo, a saúde mental. Já falei aqui da fome, então foi do peso de peso. Melhoria do sono, né? Então, tudo isso, através da técnica de monitoramento contínuo da glicemia, eu evitaria essas flutuações que não são boas. Tá? E a partir disso a gente começa a entender também, para tomar cuidado, ele fala bem isso aqui no trabalho, que essa, de novo, né, enfatizando, que essa ideia de one size fits all, ou seja, que uma dieta universal, uma dieta baixo carbo universal ou alto carbo universal, não é o melhor. O melhor é tentar desenvolver esse tipo de técnica aqui, e aí desenvolver um feedback, uma retroalimentação para a pessoa de forma individualizada. Então você foi lá e foi no CrossFit. Como é que esse CrossFit afetou a sua glicemia pós-refeição? Né? Então, como é que afeta isso? Quem faz CrossFit, por exemplo. Então, a ideia aí seria isso. Então, ele vai dando várias informações sobre isso, né? Aí ele tem, por exemplo, aqui no trabalho, em um certo momento ele apresenta uma tabela de, por exemplo, fatores que afetam a glicemia pós-prandial. Então, ou seja, de novo, quando você vê pela internet aí, é simplesmente o carboidrato, o índice glicêmico. Quando muito a pessoa fala na carga glicêmica, que é o índice glicêmico vezes lá a quantidade de realmente que tem de carboidrato ali. Quando muito. Mas olha que interessante, tem vários fatores. A idade afeta. Então, por exemplo, ele trabalha mostrando que indivíduos mais velhos têm uma glicemia pós-prandial maior, o índice de massa corporal vai afetar, né? Se a pessoa está na menopausa ou não está na menopausa, fatores genéticos afetando ali tanto a sensibilidade à insulina como ao desempenho da célula beta, a microbiota. Inclusive aqui, nesse trabalho, vale a pena aí, né? Tem uma galera da internet que só por Deus, como diz aí o ditado popular, né? Falando que carboidrato faz mal, que não precisa comer fibra, porque a fibra apodrece dentro do intestino, que isso é terrível, né? Que a carne não apodrece, que a carne é boa, mas que a fibra apodrece. Gente, a fermentação ou putrefação, que seja bacteriana, a fermentação, é fundamental, porque, por exemplo, algumas fibras vão produzir lá os ácidos graxos de cadeia curta. Esses ácidos de cadeia curta, é que curioso isso, né? Eles foram encontrados aí recentemente, alguns anos atrás, foram encontrados receptores para ácidos graxos de cadeia curta. Então, eles têm modulação no organismo. Então, a pessoa está falando que não precisa de fibra, não precisa de carbo. E o corpo precisa desse treco, desses ácidos graxos. Então, é uma loucura, tá? Então, outro fator, atividade, exercício, quer dizer, se eu sou ativo, se eu não estou, isso vai afetar a minha sensibilidade à insulina. Inclusive, a própria resposta pós-prandial, a alimentação, ela diminui. Por exemplo, eu estava mostrando que se você, por exemplo, eu falo lá para meus alunos na USP, né? Vai no bandejão, glicemia aumenta. Se depois do bandejão você fizer uma caminhada, fazer um exercício, a glicemia muda, abaixa. Então, o tempo da refeição, né? O tempo que estava em jejum, o tempo de sono vai afetar. Então, como é que está ali a dopamina, né? O simpático, ele fala uma coisa bem interessante, porque, por exemplo, ele comenta aqui no trabalho que, por exemplo, se você faz uma refeição 8 da manhã, 8 da noite e à meia-noite, as refeições das 8 da noite e da meia-noite vão ter uma resposta glicêmica maior. Vão liberar mais insulina, vão aumentar mais a glicemia, sendo então que de manhã a sensibilidade, a liberação é menor, ou seja, o controle é melhor pela manhã, tá?
Então, falando sobre estresse, para aumentar a resposta pós-prandial. Então, aí ele fala, na parte da dieta, que é a única coisa que alguns falam, o índice glicêmico, mas tem que considerar a carga glicêmica, inclusive, que é eu tenho um vídeo aqui no canal, dizendo que a carga glicêmica é mais confiável do que o índice glicêmico, até porque ele não é feito para isso, né? Quantidade e qualidade de outros nutrientes, quanto tem de proteína, então tem um vídeo aqui no canal falando da ordem dos exercícios, da ordem que você come afeta a resposta glicêmica. Enfim, mostrando algumas coisas. Então, esse trabalho aqui ele é muito interessante porque ele comenta que os benefícios, ó, benefícios para o controle, ele não deixar, né, flattening, não deixar que a resposta glicêmica após o almoço, você não tenha uma hiperglicemia pós-prandial. Os benefícios que eu nem comentei. Poderia ajudar no controle de peso, redução da fome, melhora da saúde mental. Ele vai dando os dados aqui, tá? Dieta, melhora da qualidade do sono, atividade física, né? Melhora. E aí ele fala um pouquinho das áreas que precisam ter mais pesquisa e tal. Mas esse trabalho, gente, de novo, por que eu quis colocar esse trabalho aqui no canal, falando francamente? Porque a gente cansa um pouco, né, de ver as pessoas falando de modo genérico, dizendo, olha, comeu carbo, a glicemia explode, o carbo vai fazer isso, carbo. E aí, por exemplo, aqui mostra, olha, tem uma variação interindividual, inclusive uma mesma pessoa pode variar de uma refeição para outra, uma mesma refeição, dependendo do que ela faz, de 20%. Então, uma variação no mesmo indivíduo, uma variação em relação a, ele faz uma mesma refeição, mas mudando algumas variáveis, pode variar até em 20%. Isso é considerado normal. Menos de 20% ou menos é considerado normal. Então, as pessoas viram, olha, come carne porque carne não aumenta a glicemia, aumento de glicemia é relacionado à doença. Sim, numa pessoa que tem uma tendência genética, ou uma pessoa que já tem diabetes, tem obesidade, esse aumento crônico da glicemia, sim, está ligado a câncer, doenças metabólicas, uma série de outros problemas aí, doenças cardiovasculares, já está com uma doença metabólica, né, doença cardiovascular. Porém, não dá para dizer isso para todo mundo, como um one size fits all, né, serve para todo mundo. Tá? A questão é muito individualizada e importante. Então, por isso eu quis colocar o quanto que uma tecnologia que surgiu aí para ajudar os diabéticos está sendo usada por indivíduos saudáveis e o quanto para os indivíduos saudáveis ela está trazendo esclarecimento desses mitos aí, que comer carbo, aumenta a glicemia, isso é terrível. Não é bem assim, ou não é nada assim, porque além das variações individuais, tem todos aqueles fatores que modulam, né? Todos aqueles fatores que modulam, e aí não tem também correlação disso necessariamente de aumentar a resposta. O indivíduo que não é diabético, explicando melhor, o indivíduo que não é diabético é que ele aumenta de até 140 miligramas por decilitro da refeição, e aquilo voltando para a dosagem, isso não está associado à doença, isso é considerado normal. Então, essa coisa, comer carbo vai fazer mal, isso é tudo, né, não tem respaldo científico. Então, as pessoas misturam muitas coisas. Então, eu quis trazer esse trabalho para basicamente mostrar para vocês, olha, não é tão simples, o monitoramento contínuo da glicose está mostrando isso, está mostrando que as respostas são muito individuais, que dependendo de que você come vai mudar muito, e mesmo uma refeição para indivíduos diferentes vai ter efeitos diferentes, tá ok? Então, lê esse trabalho aí, vai pesquisar mais sobre isso, não acredita aí, né, na galera que, sim, são colegas, né, são nutricionistas, são formados, mas que sai falando essas coisas aí de pronto e apavora as pessoas, né? As pessoas não vão comer carbo, aí não deixa de ter lá os ácidos cariacúricos, etc. Ok? Então, vamos nos informar mais, né? Não vou falar nomes, não é meu papel aqui, mas não vou falar. E vamos seguir, né? A pessoa gosta muito de arrotar evidência científica, então vamos seguir a ciência aí que ela diz para tem formas de tentar individualizar, né? E nessas receitas aí para todo mundo dar certo. Tá ok? Então é isso. Desculpa aí, passou um pouquinho de tempo, o vídeo ficou um pouco comprido, mas a mensagem era importante, tá ok? Então deixe seu like, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!